Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Zibordi e nós estamos estudando sobre o livro de Esther na Escola Bíblica Dominical, utilizando esta revista da nossa CPAD, que é muito boa, sobre os livros de Ruth e de Esther. Já tivemos lições preciosas sobre o livro de Ruth e agora estamos estudando sobre Esther. Tivemos uma lição introdutória sobre o livro de Esther, depois falamos sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, a resistência de Mardoqueu, a conspiração de Amã contra os judeus e hoje nós vamos falar sobre o plano de livramento e o papel de Esther. Fique comigo! Seja bem-vindo ao meu canal. Como eu já disse, eu sou o pastor Ciro Zibordi. Você que ainda não conhece o nosso trabalho e se você gostar desse vídeo, curta-o, compartilhe-o. Se desejar também, inscreva-se. E eu sempre faço o convite também para quem desejar, que já é inscrito, ser membro do canal. Já são centenas de irmãos e irmãs que fazem parte desse grupo seleto, os apoiadores do nosso canal. O nome deles vai passar aí enquanto eu estou falando, porque é uma forma também de agradecer-lhes, nem sempre de agradecer-lhes pelo seu apoio, não é? Porque nem sempre dá para citar o nome de cada um. Nas lives, na medida que eles vão entrando, a gente vai citando, vai fazendo menções, mas, já disse, como são centenas, é difícil mencionar o nome de todos. Então, você que porventura é membro do meu canal e ainda não teve o seu nome citado, sinta-se homenageado neste vídeo, em que todos os nomes dos membros deste canal estão sendo mencionados. Mas nós vamos direto ao assunto porque queremos aproveitar bem o nosso tempo. A lição de hoje, que será estudada presencialmente no dia 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões, tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. O nosso texto áureo diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. E a verdade prática diz-nos o seguinte: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Então, mais uma lição preciosa aqui desta série, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Veja, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Uma lição preciosíssima. Eu guardo todas as lições da Escola Dominical porque são fontes de conhecimento. E essa aqui, toda marcada, vai ficar também guardada. Além disso, repito, você que é membro pode também ter o nosso roteiro. Quando eu convido você a ser membro, claro que você vai ser um apoiador do nosso canal, vai ter menções, vai receber menções honrosas da nossa parte, mas além disso você tem benefícios, como é o caso que nós estamos mencionando de receber o roteiro de cada videoaula. Nosso canal, nosso grupo de membros, não é? Já existe há mais de 9 meses, ou há cerca de 9 meses, por aí mais ou menos. Já tem 9 meses seguramente, e nós temos um acervo, porque pelo menos 2 vídeos por semana nós apresentamos, e para cada vídeo nós apresentamos um estudo. Pois bem, lição 10, 8 de setembro, o plano de livramento e o papel de Esther. Já lemos o texto áureo, a verdade prática, e é importante nós introduzirmos o assunto fazendo uma recapitulação rápida, pelo menos, para nos situarmos, porque essa história de Esther está sendo apresentada aos domingos como uma verdadeira série ou uma novela, dorama, como diríamos hoje. A história está sendo contada por capítulos. Então, o que nós já aprendemos recentemente
é que nas províncias do Império Persa não se fala outra coisa a não ser do decreto do rei Assuero, pelo qual, por sugestão do antissemita Amã, nós explicamos na aula passada que o termo antissemitismo ou antissemita como adjetivo são termos novos do século XIX, mas nós estamos usando aqui, estamos cometendo esse anacronismo porque nós sabemos que as sementes do antissemitismo já foram plantadas pelo perverso Amã. Então o que nós temos visto aí, estudamos na última aula e vamos continuar a estudar hoje, é que naqueles dias só se falava nisso, porque o decreto abrangia todo o Império Persa. Imagine, nas suas 127 províncias, em todo aquele território que nós já mencionamos aqui em aulas anteriores, porque o Império Persa, em tamanho, em extensão, foi um dos maiores da história, atingindo até uma parte da Europa, uma parte da África, indo também lá da Índia até o Egito, ou até o Sudão, mais precisamente, se fôssemos olhar para o mapa hoje, Sudão, Sudão do Sul, então uma grande extensão territorial, e em todas essas províncias, claro, havia judeus. E o perverso Amã convenceu o rei a escrever um decreto pelo qual todos os judeus deveriam morrer num dia determinado, justamente no dia 13, como eu falei na aula anterior, um número sugestivo, né? Alguns acreditam até que é aí que está a origem do número do azar, 13. Outros dizem também que é por causa de Judas, que era o 13º apóstolo, contando com Jesus, que também não deixa de ser o sumo apóstolo, como diz Hebreus capítulo 3. Então, há várias teorias aí sobre o número do azar, mas talvez a que deu origem a estas especulações é justamente este decreto contra os judeus. Muitos judeus, inclusive, não gostam do número 13. Eu me lembro numa certa ocasião, quando eu era office boy em São Paulo, há muitos anos, lá na década de 80, que eu entrei no edifício que pulava do 12º andar para o 14º, não havia o 13º. E alguém me disse que aquele edifício era judeu e que eles não gostavam deste número. Claro que não podemos generalizar, mas o número 13 é tido por muitos como o número do azar. E talvez, em razão de a morte dos judeus ter sido determinada, decretada pelo rei Assuero, influenciado pelo perverso Amã, ela foi marcada para o dia 13 de Adar, que era o 12º mês daquele ano, que era o ano 473 a.C. Então, talvez por conta disso, alguns acreditem que daí vem a origem do número do azar. Bom, seria o fim de Judá e logo após um recomeço, porque quando nós estudamos os livros de Ester e Neemias e o próprio livro de Esdras também, e também os profetas Ageu, Malaquias, nós vemos que Israel tinha recomeçado. Judá, mais precisamente, tinha recomeçado. Ciro, o Grande, tinha decretado que os judeus poderiam voltar à sua terra para reconstruir o templo. E numa primeira leva, Zorobabel, com cerca de 50 mil homens, voltou a Jerusalém, o templo começou a ser reconstruído, os fundamentos foram colocados no ano 536, depois, devido à oposição dos samaritanos, o rei que estava ali na ocasião, que era Cambises, ele acabou embargando aquela obra, a obra ficou parada de 530 a 520, mas depois, com a permissão de Dario I, que fez um outro decreto, e também com o incentivo dos profetas Ageu e Zacarias, mais precisamente, ali a obra foi concluída no ano 516. Agora, nós já estamos no livro de Ester, um pouco mais adiante, o templo já estava de pé, havia liberdade de religião em todo o Império Persa, mas infelizmente, como os persas estavam em guerra com os gregos
e havia ali, claro, alguém acredita que o rei queria culpar alguém pelo fracasso, ou outros acreditam que um povo rebelde, entre aspas, né, um povo que não estava respeitando o rei. Essas teorias que muitas vezes os ditadores inventam, né? A gente tem visto isso também próximos de nós, né? E muitas vezes aqueles que estão fazendo o correto são acusados de fazer o que é errado e assim por diante. E a narrativa de Amã acabou, como se diz na linguagem popular, colando. O rei gostou da narrativa de Amã, dizendo que havia um povo que não obedecia, que não aceitava o rei e tal, e o rei concordou com Amã que todos deveriam ser mortos. E aí, a lição de hoje, ela gira em torno das atitudes de Ester e Mardoqueu em favor do seu povo. Como que eles agiram, ou como que eles reagiram ante esta notícia de que tinha um dia marcado para todos morrerem. E ninguém escaparia. A própria Ester, que estava ocultando a sua nacionalidade, mais cedo ou mais tarde ela seria descoberta. Então, não adiantaria nada manter também esse segredo. Era preciso tomar uma decisão, era preciso tomar uma posição. E o que Ester e Mardoqueu poderiam fazer? Bom, nessa lição, então, discorreremos sobre a conduta desses servos do Senhor ante o iminente extermínio dos judeus, mas, sobretudo, vamos estudar também a respeito da ação do Senhor para preservar o seu povo. Ainda que o nome Deus ou o nome do Senhor não apareça no livro de Ester, nós vemos de maneira implícita ele agindo nos bastidores, e não há dúvida de que quando Mardoqueu diz que é judeu e ele não vai se prostrar diante de Amã por conta disso, quando Ester jejua e também pede que todo o povo jejue, é evidente que eles não estavam jejuando por jejuar, eles estavam buscando ao Senhor. Então está implícito que Deus estava no controle. Então, como diz o nosso texto áureo, Deus trabalha por aquele que nele espera, Isaías 64, versículo 4, e jamais permitiria, evidentemente, que o seu povo fosse completamente destruído, porque Deus fez uma aliança perpétua com Abraão, a aliança abraâmica. Abraão, que é o pai dos judeus, é o pai de Israel, é o pai da nação, é o pai do povo israelita. Evidentemente, a aliança que Deus fez com ele é uma aliança perpétua. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 17, versículo 7, o que está escrito lá? Deus disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. Veja, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Entretanto, a pergunta que fica é: como Deus livraria o seu povo do decreto de extermínio por parte do rei persa? Lembrando que o decreto dos medos e dos persas não podia ser revogado, não poderia ser revogado. Então, como Deus interviria? Aí, se você não leu ainda o livro todo de Ester, aqui nós não queremos dar spoiler também, é importante você guardar o que está reservado para a próxima aula. Hoje, nós não vamos ainda falar como se deu o livramento, mas vamos falar da conduta de Ester e Mardoqueu, que são os protagonistas deste livro, a conduta deles ante esta terrível ameaça. Bom, o primeiro tópico aí é a respeito do perigoso plano e o temor de Ester. Então, o primeiro ponto, lamento, choro e compadecimento. Nós já vimos na aula passada que isso foi geral. Em todas as províncias onde havia judeus, houve lamento, houve choro, destacando-se, claro, o lamento de Mardoqueu em Suzã. Humanamente falando, há apenas duas pessoas, quando nós olhamos para esse livro, que podem tentar fazer algo em prol do povo judeu, justamente Ester e Mardoqueu. Mas ambas estão, como diríamos hoje, de mãos atadas. O que Ester poderia fazer? O que Mardoqueu poderia fazer, humanamente falando? Claro que o protagonista maior,
o principal ator neste livro é o próprio Deus, porque é ele que vai, claro, usando os seus servos, fazer uma grande obra e operar um grande livramento. Então, destaca-se primeiro a atitude de Mardoqueu. Todas as portas estão fechadas para ele, exceto uma, a da oração. Por isso, ao saber do decreto real, Mardoqueu se humilha diante do Senhor, rasgando as suas vestes, como nós já vimos na lição passada, e se vestindo de saco e cinza, diz a Bíblia, ou de cilício. Ele torna pública a sua tristeza e clama amargamente, diz a Bíblia, lá em Ester capítulo 4, versículo 1. Agora, pense na reação de Amã. A Bíblia não menciona, mas se Amã viu Mardoqueu naquela situação, ele deve ter se alegrado. O seu coração deve ter ali ficado muito feliz ao ver o sofrimento de Mardoqueu, o seu pior inimigo. Certamente, esse inimigo figadal do povo de Deus, Amã, ele está feliz da vida e contando os dias para ver os judeus sendo massacrados. Esse ódio irracional ainda persiste, como nós já vimos, no coração dos que não conhecem o verdadeiro evangelho. Entretanto, Mardoqueu não desiste, nem se sente envergonhado em demonstrar o quanto está indignado e triste com a injustiça que está em curso. Ester, por outro lado, claro, ela apoia Mardoqueu. Assim que toma conhecimento da tristeza de seu primo, visto aos prantos nas proximidades do palácio, ela lhe envia roupas, como nós vimos, que ele não aceita. Além de encarregar um de seus servos, Atá, ou Ataque, né, no grego, Hatak, de interrogar-lhe, ou seja, Ester queria saber o que estava acontecendo. Então, além de enviar roupas, ela ali encarregou um dos seus servos, a Bíblia chama de camareiro, o Atá ou Ataque, dependendo da versão, no hebraico, Hatak. Ele então interroga ali Mardoqueu, a fim de entender o que está acontecendo. Ester capítulo 4, versículos 2 a 5. Vemos aqui um exemplo de como devemos aplicar a instrução bíblica de Romanos 12, versículo 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tanto Ester como Amã, eles se alegraram quando Ester foi coroada rainha, mas agora ambos compartilham o mesmo sofrimento. Era isso que Jesus esperava também dos seus apóstolos, quando lhes abriu o seu coração, falando do que viria pela frente, da sua morte, da sua crucificação, mas eles ali acabaram no Getsêmani pegando no sono, e por isso Jesus, percebendo que faltou-lhes até empatia para aquela circunstância tão adversa, Jesus reclamou ao vê-los dormindo. Diz lá Mateus capítulo 26, versículos 36 a 40, o 40 especialmente diz: nem uma hora, disse Jesus, podeis ou pudeste velar comigo? Eles não estavam nem um pouco preocupados, faltou-lhes de fato empatia. Então, não podemos, irmãos, diante do sofrimento dos nossos irmãos e amigos, ficarmos indiferentes. Veja que Mardoqueu não ficou indiferente, claro, ele também poderia ter sido morto. Ester, aparentemente, como ela ocultava ali a sua nacionalidade, ela poderia, em tese, escapar daquela morte, mas ela veria o seu próprio primo morrendo, o seu povo sendo morto. Então, não lhe faltou ali empatia, ela sentiu ali o sofrimento, ela sofreu, ela chorou com os que choram. É esta a lição para nós. Agora, veja o ponto 2, um obstáculo real. Eu vejo aí até um certo trocadilho, não é? Porque é real, porque de fato existia, então real em dois sentidos. Primeiro, porque existe de fato um obstáculo, e em segundo lugar, porque esse obstáculo ele foi posto justamente pela ação do rei, ou seja, um obstáculo real. Então,
o que nós podemos observar aqui é que era uma circunstância impossível, era um obstáculo real, um obstáculo intransponível. Mas é claro que nada é impossível ao Senhor. Servimos ao Deus que abre porta onde não tem porta. Operando eu, disse Deus, quem impedirá? Com ele, diz o salmista, no Salmo 18, versículo 29, podemos saltar uma muralha. Mardoqueu vê então uma porta da parte do Senhor se lhe abrindo e envia Ester por meio de Atá, juntamente com todas as informações necessárias, inclusive uma cópia do decreto do rei. Ele manda também um pedido especial para Ester. Ele deseja que a rainha suplique ao rei Assuero que faça algo em favor dos judeus. Mas como se daria isso? Já que o rei não podia revogar o seu próprio decreto, esse é um primeiro obstáculo. Então, conforme a lei dos persas e dos medos, como o rei revogaria seu decreto? Mas a impossibilidade era ainda maior, era uma dupla impossibilidade. Além do decreto real ser irrevogável, não é possível, veja, não é possível para Ester entrar na presença de Assuero sem a sua permissão. Visando a segurança do rei, aplicava-se inclusive a pena capital a quem ousa entrar no pátio interior sem ser chamado. Salvo, diz Ester capítulo 4, versículo 11, se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Então, se alguém, de maneira inadvertida, entrasse na presença do rei sem ser chamado, sentença de morte, pena capital. A pessoa seria morta. Mas, se o rei gostasse daquela pessoa ou num ato de benevolência, ele estendesse o seu bordão, ele estendesse ali o cetro de ouro, para que a pessoa pudesse tocar na ponta do cetro do rei, do cetro de ouro do rei, essa pessoa escaparia da morte. Mas isso não era regra, isso seria uma exceção. Então a frase "não se meta onde não foi chamado" se aplica perfeitamente ao caso em apreço. Mesmo sendo a rainha, porque isso valia até para a rainha, mesmo sendo a rainha da Pérsia, Ester não tem livre acesso ao interior do palácio. Que paradoxo! Outrora, Vasti, que antecedeu a Ester, foi punida por não atender ao chamado do rei. Agora, Ester espera com ansiedade um chamamento real. Quando ela será chamada? Fica a pergunta. E se o for, haverá tempo hábil para livrar os judeus? O que ela vai pedir ao rei? Claro está que ela precisa, antes de tudo, falar com o rei dos reis, antes de falar com Assuero. Primeiro, porque o decreto do rei era irrevogável. Segundo, que o rei não a chamava e, se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta, mesmo sendo a rainha. Mas vamos para o terceiro ponto, autoritarismo e morte. Não era fácil ser rei na Pérsia. É bom que se diga. Naqueles dias, ser rei, claro, sempre é difícil ser rei, são muitas as decisões que precisam ser tomadas, mas o rei também corria risco constante de ser morto. Assuero não sabia em quem confiar. Servos próximos, inclusive, podiam se tornar traidores e querer matá-lo, como no caso de Bigtan e Teres, que nós estudamos também, que está lá em Ester capítulo 2, versículos 21 a 23. Assuero, que vive com medo e viria inclusive a ser assassinado no ano 465 d.C., ele elege, claro, a desconfiança de todos e o autoritarismo como meios de defesa. Então ele se torna uma pessoa autoritária porque ele não poderia facilitar. Havia, claro, pessoas que queriam roubar-lhe o lugar, tirá-lo do trono, matá-lo. Não podemos esperar nada, inclusive, além disso, desse seu autoritarismo, porque ele também não era um servo de Deus. Se o fosse, claro, poderia escolher a mansidão e a confiança no Todo-Poderoso, como nós vemos na Bíblia. Textos que falam claramente
da necessidade de o líder ser manso e de confiar no Todo-Poderoso. Provérbios capítulo 15, versículo 1, o autor até cita, Êxodo capítulo 23, versículo 22, Números 12, Salmos 5. Então, foram muitos os livramentos, inclusive, que Deus concedeu aos líderes que ele escolheu ao longo da história. Moisés, você vê isso em Êxodo capítulo 14, você vê também o caso de Josué no capítulo 6, o caso de Samuel, 1 Samuel capítulo 11, e o caso do próprio Davi, e tantos outros reis, o caso de Josafá, segundo Crônicas capítulo 20, e tantos outros. O líder, quando está na direção de Deus, ele não recorre ao autoritarismo, porque o autoritarismo, a lição desse ponto, de um déspota, de um ditador, vai levá-lo mais cedo ou mais tarde à morte. Os ditadores, ao longo da história, eles não terminaram bem. A gente tem visto aí, próximo de nós também, não convém citar nomes, ditadores, pessoas aí que estão se levantando contra a igreja, contra o povo de Deus, e muitas vezes alguém pensa, meu Deus, este homem está agindo dessa maneira e Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. E a gente até ora para que pessoas assim se arrependam, se convertam, porque nós sabemos que o fim dos ditadores ao longo da história não tem sido nada bom, e também o fim de Assuero, pelos seus atos autoritários, também não foi bom. É claro que o caso de Amã era bem pior, e por isso seu fim também foi muito triste, mas aqui o autor destaca o caso de Assuero, que acabaria sendo morto no ano 465. Não vamos aqui nos deter nessa história, porque o ponto central, o ponto fulcral da nossa lição é a ação de Ester e também de Mardoqueu para livrar o seu povo. Vamos para o segundo tópico. Mardoqueu convence Ester. Ele precisou convencê-la. Claro que não foi com muita dificuldade, porque Ester se mostra também uma jovem sensível, temente a Deus, inclusive muito prudente. Então observe, Mardoqueu convence Ester. O primeiro ponto, confiando na providência divina. Aparentemente, muitos que trabalham no palácio desconhecem o teor do decreto de Assuero, até mesmo Ester. Era a rainha, mas há 30 dias o rei não a convidava para entrar ali na parte mais privativa. Então ela estava observando tudo de longe. Então Mardoqueu, além de enviar à rainha uma cópia do mandado real, ele contou para Atá, que levou as informações para Ester, tudo o que sucedera, inclusive a soma do dinheiro, diz a Bíblia, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Ester capítulo 4, versículo 7. Entretanto, quando Mardoqueu pede a Ester para se apresentar ao rei e interceder pelo seu povo, ela lhe responde que há 30 dias, como eu falei, o rei não a chama à sua presença. A resposta de Mardoqueu a essa impossibilidade humana demonstra quão inabalável é a sua fé no Deus de Israel. Veja, em Ester, capítulo 4, versículos 8 a 14, nós lemos o seguinte: Mardoqueu falando para Ester, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então veja que interessante, Mardoqueu demonstra sua fé total em Deus, porque quando ele diz aqui livramento de outra parte sairá, é claro que ele estava se referindo a livramento da parte de Deus. Então Deus está no controle, de alguma maneira Deus vai livrar o seu povo, mas Deus te colocou aí certamente, Ester, para você agir em favor do seu povo. Foi para isto
Certamente que você foi posta aí. Então você não pode fugir, você não pode se acovardar nesse momento. Então a palavra de Mardoqueu foi forte, mas a resposta de Esther mostra que ela de maneira alguma se acovardou. Ela estava apenas sendo prudente. Veja o segundo ponto. Primeiro Deus, depois o homem. Mardoqueu desafia Esther. Observe que a pergunta que ele dirige à rainha, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, essa pergunta não foi por acaso. Ele quis dizer que Deus não pôs Esther como rainha da Pérsia, um lugar muito estratégico, apenas para abençoá-la. Ele queria que ela também fosse uma bênção, assim como aconteceu com Abraão. Deus chamou Abraão e disse o que para ele? Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Agora veja, e tu serás uma bênção. Abraão foi chamado por Deus para ser abençoado, mas também para servir de canal para abençoar a outros. Então, da mesma maneira, Deus não nos coloca em lugares de destaque apenas para nos abençoar, para nós nos sentirmos satisfeitos. Não, Ele quer que nós também ajudemos aos outros. E é o caso, não é, de Esther. Ela foi elevada a essa condição, de rainha da Pérsia, justamente para ajudar o seu povo. E agora havia um caso aí que era um caso de vida ou morte. Ela precisava agir. Para Mardoqueu, inclusive, Esther é a única que pode, humanamente falando, arriscar a sua vida em prol do seu povo. Por outro lado, se Esther preferir ficar em sua zona de conforto, Deus usará outro meio para livrar seu povo, e ela e seus familiares perecerão. Não é aconselhável agir por impulso ou tomar decisões sob pressão. Esther precisa agir, porém não pode ser imprudente. Qualquer decisão envolve riscos, por isso é importante, fica a lição para nós, cercar-se de cuidados. Nunca devemos confiar em nossa própria capacidade, especialmente em momentos de crise. E Tiago fala disso também. Nós temos que sempre confiar no Senhor, dizer se o Senhor quiser, confiar nele inteiramente. É muito importante estudar o livro de Esther e juntamente com o livro de Tiago, especialmente o capítulo 4. Mas observe que Esther aceita o desafio. Ela não se acovarda, porém diz a Mardoqueu, por meio de seu mensageiro, o Atá, que precisa de um tempo para buscar a Deus. Está implícito, né? Deus, a palavra Deus não aparece, mas está implícito que ela queria buscar a Deus, e conta também com o apoio de seus compatriotas. Olha o que ela diz em Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. Ela diz para Mardoqueu, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então ela corre um risco, porque ela não ia se apresentar ao rei conforme a lei, porque pela lei ela tinha que ser chamada. Ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Porém, se o rei estendesse para ela o seu bordão e ela tocasse na ponta do bordão de ouro do rei, ela poderia ali encontrar o favor do rei. E era isso que ela esperava, claro, confiando sobretudo em Deus. Ela não se mostra então frouxa nem fraca no dia da angústia, porque em Provérbios capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas ela demonstra em sua atitude ter coragem, prudência, equilíbrio e, sobretudo, fé em Deus. Falando em fé em Deus, vamos para o terceiro ponto. Confiar em Deus não é tentá-lo. Nós vemos então a importância da parceria entre Esther e Mardoqueu e, sobretudo,
da confiança que ambos tinham em Deus. Isso que é mais importante. Agora, Mardoqueu desafia Esther, mas não se acomoda. Não pense você que ele jogou toda a responsabilidade, colocou toda a responsabilidade sobre os ombros de Esther. Não, ele também está disposto a fazer o necessário em prol dessa causa urgente. Por isso, diz Esther capítulo 4, versículo 17, que Mardoqueu fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Todos nós temos um chamado de Deus para realizar missões especiais e cada trabalho é importante. Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Cada um tem que fazer o que lhe cabe. E nós vemos isso no livro de Esther. Esther, somente ela poderia fazer o que lhe cabia, que era comparecer à presença do rei e tentar salvar o povo judeu da morte. Mardoqueu também tinha que fazer a sua parte. Então a Esther cabe a difícil missão de interceder por seu povo junto ao rei, e a Mardoqueu cabe mobilizar os judeus para que busquem ao Senhor, pois é dele que vem o livramento. Esther e Mardoqueu, observe, não tentam a Deus. Tudo é feito de modo sóbrio, sem precipitação, sem revolta, porque poderia haver também uma revolta. Mardoqueu poderia liderar uma revolta contra o rei. Que negócio é esse? O rei decretou a nossa morte, vamos nos rebelar. Não, tudo foi feito com equilíbrio. Eles também não tentaram ao Senhor. Tentar ao Senhor significa agir por conta própria, sem a direção dele, pensando que ele é obrigado a fazer qualquer coisa em nosso favor. Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo o tentou, não tentará o Senhor teu Deus. O que o diabo queria? Queria que o Senhor se lançasse abaixo de uma altura muito grande, como que acreditando que Deus o livraria. Era isso que o diabo queria que Jesus fizesse, mas isso seria tentar a Deus. Veja, tentar a Deus então é como pular de um avião sem paraquedas dizendo, Deus me dará asas para voar. Não. Se você cair de um avião sem paraquedas, se Deus quiser te livrar, ele pode até permitir um livramento. Alguém que pulou de paraquedas, ir ao seu encontro, te segurar, você cair sobre uma árvore, alguma coisa, a própria mão de Deus, a mão invisível de Deus te sustentar para que você não morra, se for o plano de Deus livrar você. Agora, você tentar a Deus, ou você beber um copo com veneno dizendo Deus vai me livrar, como muita gente já fez, porque está escrito lá em Marcos 16, lá que diz que em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Alguém também já quis pegar em serpente, enfrentar cobras venenosas, acabou morrendo. Então pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Mas veja, se beberem, quer dizer, se alguém tentar te envenenar e Deus não quiser que você morra, ele permitirá que não seja feito não haja nenhum efeito. Agora, você por conta própria tentar a Deus, bebendo veneno, dizendo que Deus, vou fazer uma prova aqui com Deus, vou mostrar para vocês que Deus está comigo, vou beber um copo de veneno, ou vou pular aqui de um prédio muito alto, vocês vão ver que eu vou bater as asas e vou sair voando. Veja, isso é tentar a Deus. Mardoqueu não tentou a Deus, Esther também não. Muitos hoje, irmãos, cooptados pelo triunfalismo, não querem mais ser servos. E em momentos de crise pensam que podem mandar em Deus. Eu determino, eu decreto, eu exijo. Agora Esther fez o que é correto, buscar o socorro do Senhor em humilhação. Foi isso que Jesus ensinou também. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, disse o Senhor, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora,
e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Mas vamos agora para o terceiro e último tópico, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Então veja como Esther foi sábia. Primeiro ponto, prudência, preparação e ação. Mesmo sabendo do risco real de ser condenada à morte, Esther se prepara para enfrentar o maior desafio da sua vida e age como uma autêntica serva do Senhor. O caso é urgente e ela não pode esperar o rei chamá-la. O rei já não a chamava fazia 30 dias, era um caso urgente. Por isso, após os 3 dias de jejum e oração, ela se veste com trajes reais e ingressa no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Olha a ousadia. Como estaria o estado de espírito daquele impulsivo rei? Está ele de bom humor, calmo, feliz, ou está em um mau dia? Mas Esther está confiante, já que também está, sobretudo, na presença do Senhor. Sua ação une ousadia e prudência. Ousadia de apresentar-se ao rei sem ser chamada. Isso era contra a lei. A lei tinha que ser cumprida. Nem a rainha podia entrar na presença do rei se não fosse chamada. Então ela estava sendo ousada. E ela estava sendo prudente também, porque buscava o Senhor em vez de tentá-lo. Ela não agiu por impulso. Ela primeiro buscou a Deus e certamente o que ela fez foi porque obteve da parte do Senhor a direção. Veja o segundo ponto, estendendo o cetro. Servimos a um Deus que nos surpreende e muitas vezes percebemos que estamos preocupados com um problema que deixou de existir. Vemos isso em Marcos 16, 1 a 4, quando aquelas mulheres, 3 mulheres pelo menos, descobriram que elas estavam preocupadas que algo nem existia mais. Algo que nem existia mais. Elas estavam indo em direção do túmulo para prestar uma homenagem ali ao Senhor, ungir o seu corpo. E elas diziam consigo, quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? E era uma pedra muito grande, uma pedra que somente homens fortes poderiam remover, uma pedra que, de acordo com os entendidos, pesava cerca de 4 toneladas, tinha 33 centímetros de espessura e ela corria num sulco, ela rolava ali numa ranhura que era feita na terra. Então veja, era muito difícil, era impossível para aquelas mulheres. Mas o que chama a atenção, quando lemos Marcos capítulo 16, é que quando elas chegaram lá, a pedra já estava revolvida, ou seja, elas estavam preocupadas com algo que não existia mais. O mesmo acontece aqui com Esther. Nós vamos notar isso especialmente na próxima aula, mas hoje também já vemos alguma coisa sobre isso. Quando Assuero vê Esther ingressando ali na parte mais privativa, onde somente com o convite do rei alguém poderia entrar, quando ele a vê ali, ele imediatamente estende-lhe o seu bordão real, o seu bordão de ouro, para que ela tocasse ali na ponta daquele bordão, como era de acordo com a lei, como era o costume lá dos medos e dos persas, e quando ela tocou a ponta do bordão, o rei imediatamente lhe perguntou, porque ele certamente estranhou o fato dela estar ali sem ser convidada. E ele percebeu que ela precisava de algo, ela queria alguma coisa, ela quer algo. Que é o que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Enquanto Esther e Mardoqueu estão preocupados com o extermínio do povo judeu, o rei está oferecendo a ela, antes que lhe faça qualquer pedido, simplesmente a metade do reino persa, um dos maiores impérios que já existiu. Deus é o mesmo Senhor do impossível. Nós estamos preocupados com algo e Deus está na nossa frente. Claro, embora alguns estudiosos acreditem que essa expressão do rei seja hiperbólica, né, de dar até a metade do seu reino, é evidente que ao usar essa expressão, ainda que seja hiperbólica,
ele está dizendo que Esther alcançou graça diante dos seus olhos e que ela poderia lhe fazer qualquer pedido que ele estaria disposto a atender. Agora veja o terceiro ponto, em sintonia com Deus. Esther se mostra uma estrategista, mesmo com a faca e o queijo na mão, porque o rei disse que ela poderia pedir o que quisesse, como diríamos hoje, especialmente os mineiros, né, com a faca e o queijo na mão, ela mais uma vez demonstra prudência, sabedoria, paciência. Estrategista não quer apenas livrar o seu povo da morte, deseja também desmascarar o cruel Amã, o antissemita Amã. Me perdoe mais uma vez do anacronismo, mas ele era um antissemita. O que ela pede a Assuero, a priori? Ela diz o seguinte, Esther capítulo 5, versículo 4. Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã, olha a estratégia, ao banquete que ele tenha preparado. A Bíblia não diz isso, porém o rei deve ter pensado. A rainha deve estar mesmo muito feliz com o trabalho de Amã, pois ousou entrar na minha presença sem ser convidada para pedir-me que honre esse homem. Veja, talvez o rei tenha pensado isso. Esther está, sobretudo, agindo em conformidade com a direção de Deus, a direção que Deus lhe dera. Ela sabe que no banquete poderá fazer um pedido maior ao rei. Assuero, então, convoca Amã. E aí o suspense continua, vai ficar para a próxima aula. Já no banquete, se você não quiser esperar, é só ler o livro, mas se você gosta de suspense, gosta de novela, gosta de dorama, espere para outra semana. O suspense continua. Já no banquete do vinho, que era um banquete ali, me parece que era ali um banquete preliminar para então ingressar no grande banquete, lembrando que os banquetes naqueles dias não duravam apenas algumas horas, poderiam durar até dias ou até meses, como nós vimos nas primeiras aulas. Teve um banquete do rei que durou meses e os banquetes duravam pelo menos 7 dias. Então eram banquetes realmente que levavam tempo, que duravam tempo, duravam um certo período de tempo. Mas veja, no banquete do vinho, esse banquete preliminar, o rei pergunta a Esther novamente, qual é a tua petição? Como que dissesse, você ainda não me pediu, rainha, porque pedir para marcar um banquete para mim não é o pedido, você ainda vai fazer o pedido principal. Qual é o pedido? Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E o rei repete, e se dará ainda até a metade do reino. Esther capítulo 5, versículo 6. Esther mantém o suspense, como eu disse, e diz o seguinte ao rei, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, olha como ela é estrategista, e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã, ao banquete que lhes hei de preparar, ou seja, o principal ainda estava reservado para o dia seguinte, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Como se vê, o banquete do vinho era apenas uma preparação, repito, para a grande noite, quando Esther revelaria ao rei o seu pedido. O que vai acontecer? Tchan, 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 ninguém sabe ainda, né? Claro, quem ler a Bíblia sabe, mas se você gosta de esperar e gosta de suspense, na próxima semana nós vamos falar sobre o que vai acontecer, porque a lição da próxima aula, veja, é justamente a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Mas como que isso vai acontecer? Então, se eu fosse você, eu não perderia a aula da próxima semana, ou seja, do dia 15 de setembro. Essa que estamos apresentando, claro, será estudada no próximo domingo, dia 8 de setembro. Mas vamos lá então, concluindo essa lição, diz assim o autor, confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle, só Ele a glória, só Ele glória. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Chegamos à conclusão de mais uma lição e em breve estaremos começando também um novo trimestre de estudos. Mas não vou nem anunciar por enquanto,
porque ainda precisamos concluir esse aqui, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa lição, dessa videoaula sobre essa lição, curta esse vídeo, compartilhe, não é? Clique no link aí deste vídeo, compartilhe com o seu grupo de amigos e também inscreva-se no meu canal. E desejando ter acesso a todo o nosso acervo de estudos, inclusive o estudo de Apocalipse, que está cada vez mais interessante. Estamos na aula de número 22 da nossa série Apocalipse perícope por perícope, e quem está fazendo esse curso recebe toda semana um capítulo de um livro, que é um roteiro pormenorizado sobre cada passagem do livro de Apocalipse. Seja membro do meu canal. Para isso é só clicar no botão Seja Membro ou no link que está aqui na descrição deste vídeo. Você vai precisar fazer um cadastro, evidentemente, e tudo isso é pelo YouTube. Você vai ter todas as informações ao clicar nesse link ou no botão Seja Membro. Ao se tornar membro, você vai direto para a aba Comunidade, lá tem a pasta de membros, e ao clicar naquele link, você tem acesso a todo o nosso acervo de estudos. Você que é pregador, você que é ensinador, creio que você vai gostar de ter esse acervo de estudos, que eu repito, não são apenas esboços com tópico sobre tópico, são comentários a respeito de passagens da Bíblia com detalhamento, fontes e assim por diante. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.